Olá, graça e paz. Neste vídeo nós vamos trabalhar dentro da nossa proposta de trazer em vídeos de até uns 15 minutos, para não ficar muito longo, nós vamos trabalhar com Mateus, com o Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos seus 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu-o uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Bem, o texto, nós vamos enfatizar essa oferta de Moisés. Mas o texto começa dizendo o seguinte: descendo ele do monte, esta é uma ideia, uma iniciação de parágrafo muito sugestiva, porque aqui numa ideia, vamos dizer assim, soteriológica, de soteria, salvação, dentro do quadro de salvação, dentro de uma proposta salvífica de Cristo, nós vemos que ele descia do monte. Dá uma ideia aqui pra gente, neste estudo, de Jesus descendo da sua glória para vir abraçar o homem, dar salvação. Então ele descendo do monte, seguia uma grande multidão. No meio da multidão havia um leproso, que adorou o Senhor, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Vejam vocês que nós estamos diante de poder e misericórdia. Aquele homem, aquele leproso, ele acreditava, ele cria, ele tinha fé com relação ao poder do Senhor Jesus. Ele acreditava: olha, se tu quiseres, tu podes. Eu acredito que tu podes. A dúvida dele não se situava no campo do poder, no campo da soberania. A dúvida dele estava no campo da misericórdia. Olha, eu sei que tu podes. Agora eu não tenho certeza se tu queres. Talvez eu não seja digno. Eu não sei se o Senhor vai ter misericórdia de mim. Então ele conhecia o Deus, o Deus do juízo. Ele conhecia o Deus dos preceitos, do juízo. Ele não tinha certeza até que ponto havia a misericórdia de Deus. Então, ele diz o seguinte: veio um leproso, só que ele traz um pedido muito interessante. Ele não pediu ao Senhor Jesus que o curasse. Ele não disse: Senhor, cura-me. Eu estou com esse problema, eu tenho a lepra. E a lepra, naqueles tempos bíblicos veterotestamentários e dos tempos bíblicos neotestamentários também, mas isso é uma ideia do Antigo Testamento, segundo a qual o leproso ele ficava impedido, ele ficava isolado, ele era condenado ao isolamento, a um ostracismo. Então ele teria que ficar nas cavernas, ele não teria mais contato com seus amigos, com a sua família, com seus filhos, ele ficava isolado. Mas havia um detalhe também: ele não poderia entrar no templo para adorar a Deus. E ele não pede uma cura física. Ele pede: se tu queres, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. A ideia de tornar limpo, para aquela época, ele estava querendo pedir ao Senhor não simplesmente uma cura. A ideia dele não era uma ideia materializada, física. Os valores que aquele homem nutria eram valores mais sublimes, eram valores de adoração. Tanto que ele disse para o Senhor: eu quero, Senhor, eu sei que eu estou assim, mas eu quero a ideia de entrar no templo. Quando ele pede a purificação, ele queria, o desejo dele é entrar no templo para adorar a Deus. Essa é a revelação aqui da vontade daquele homem. E Jesus, estendendo a mão, tocou, e a Bíblia fez questão de colocar tocou, porque não era lícito a ninguém tocar no leproso, porque ficava vamos dizer assim, imundo da lepra. Não se deu isso com Jesus. Eu estou dizendo para você que eu quero apresentar a misericórdia. Quero, seja limpo, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E houve aqui um milagre. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai. E aqui é que nós vamos parar no ápice desse texto, que é a ideia que nós queremos trazer aqui. Vai ao sacerdote e apresenta a oferta de Moisés. Então, para nós conhecermos a oferta de Moisés, nós vamos ter que abrir um texto lá do Antigo Testamento, um texto
em Levíticos 14, que é a oferta de Moisés, lá no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento. Nós vamos abrir o Levíticos 14, do versículo 4 ao 7. É curiosíssima essa colocação. Diz o seguinte, está intitulada: A lei acerca do leproso depois de sarado. A lei acerca do leproso depois de sarado. O que acontecia no Antigo Testamento? Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, 2 aves, e 3 elementos, pau de cedro, carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, o carmesim e o sopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Olha que quadro extremamente sugestivo e altamente ligado à ideia do Cordeiro de Deus. Eram oferecidas 2 aves iguais, 2 aves. Uma delas seria degolada, sacrificada, ia ser espargido o seu sangue dentro de um vaso de barro. Ali dentro do vaso de barro havia pau de cedro, que era árvore, era uma madeira nobre, dava a ideia de, para os israelitas, dava a ideia de longevidade. Carmesim, que era uma cor extraída de um pequeno inseto na Palestina, e o isopo, que era um tipo de esponja vinda de uma árvore para purificação, era usado no culto levítico, etc. É interessante que essa ave morta era trazida naquele quadro, um tanto quanto, vamos dizer assim, aos olhos, a primeira olhadela, alguém ia ver algo tenebroso. Era um vaso com sangue, com elementos, 3 elementos, uma ave morta e a ave viva. O que era feito com a ave viva? Ela era colocada naqueles elementos, ela era enxaguada naquele sangue, e aí o sacerdote ia para um campo aberto e soltava aquela ave viva. Lógico que é a ave viva. Mas a ave viva agora, ela voaria em liberdade, mas se ela olhasse para o corpo dela, o que ela via no corpo dela? Ela não via simplesmente as suas penas, ela reparava que havia o sangue, alguém igual a ela foi morta antes dela para que ela pudesse ter liberdade e voar nas alturas. Então a ideia que Cristo passa para aquele leproso, ele estava falando para aquele leproso, fazendo uma conexidade, uma conexão entre aquela presença de Jesus ali com ele e aquela ideia que estava lá no Antigo Testamento, no tempo da lei. Então nós vamos trazer aplicabilidade aqui. O que nós estamos percebendo? A ave morta que se identifica, uma ave que se identifica com a outra. Jesus se fez como um de nós. Então 2 aves iguais. Era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi um igual a nós, uma ave parecida com a outra. Mas o que essa ave aconteceu com ela? Ela foi morta dentro de um vaso de barro. O barro aqui é a humanidade. Então Jesus, ele é o verbo eterno que entra no vaso de barro, ele encarna, ele se transforma, né? Ele traz a visibilidade de Deus, ele encarna ali, e esse texto veterotestamentário é muito sugestivo, porque traz essa ideia da redenção, e ali dentro, como de resto perpassa por todo o acervo bíblico, essa ideia tríade, essa ideia tricotômica, então, os 3 elementos que aparecem aqui, pau de cedro, para os judeus, simbolizava a longevidade, porque era uma árvore que ostentava uma força, era uma árvore, quando as pessoas olhavam o cedro, era como se fosse a rainha das árvores, uma árvore que era imponente. E aqui nós estamos trabalhando também com a ideia de Deus Pai, com a ideia de longevidade, de eternidade. Nós podemos ver dentro daquele outro segundo elemento, era o carmesim, que por coincidência era o segundo elemento. Nós vamos reparar que era extraído de um inseto, algo pequeno, algo que não tinha aparência,
e no entanto dava uma coloração vermelha lindíssima, parecido com sangue que jorrava, né? Era um vermelho meio tinto. Então era a ideia do carmesim, e é que nós vemos aqui revelado o segundo elemento dentro daquele vaso, que é a ideia do sacrifício de Deus Filho ali. E o hisopo era tipo de um arbusto que era usado para purificação, que é uma ideia de um bálsamo suavizador, que dá a ideia do Espírito Santo, que passeia na igreja, que administra a igreja. Então, dentro daquele pacote salvífico cristológico, havia então essa ideia tríade, e aquela ave que entrava ali e era sacrificada, e a ideia da ave era a junção da ave com aqueles três elementos, que é a ideia da redenção em Cristo, que é a ideia do sacrifício de Cristo. Para quê? Para que a outra ave fosse enxaguada, fosse molhada ali, fosse salpicada com aquele sangue, e aí o sacerdote, até então, ela estava encarcerada. Ela estava encarcerada na mão de quem estava ali diante daquele sacrifício. Ela estava ali encarcerada nas mãos, mas ela era levada para um campo aberto e ela era solta para voar. E quando ela voasse, na ocasião do voo, ela olhava para as suas asas, olhava para si, e ela reparava que ela tinha uma marca diferente de até então. Ela trazia no corpo dela as marcas de uma ave que tinha sido morta. Isso nos faz lembrar um texto bíblico através do qual Paulo diz: ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então essa ideia que nós trazemos aqui, extraída de Mateus, do livro de Mateus, em seu capítulo 8, é uma ideia era uma ideia subjacente ao texto, é uma ideia que Cristo trouxe de uma forma maravilhosa. Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então aquilo ali seria um testemunho, porque naturalmente Jesus estava aqui relendo a lei. Ele estava trazendo, tanto que em Apocalipse Jesus diz o seguinte: eis que faço novas todas as coisas, porque as coisas velhas se passaram. Então Jesus não descumpre a lei, não revoga a lei, ele cumpre a lei por nós. E ele abre um novo espaço, né? Mudando os sacerdotes, mudando os sacerdotes, é um texto bíblico esse, mudando-se os sacerdotes, mudam-se as leis. Então houve aqui a implantação então dessa ideia da graça de Deus, que né, o homem peca, o homem ele erra, e centenas de vezes ele erra, mas ele sabe que o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado, e ele abre então um novo caminho para a redenção, para a remissão. Então nós encerramos aqui essas considerações singelas, é verdade, mas para edificação, para nós entendermos o sacrifício do Senhor Jesus. E esse texto, à luz de uma conexão que nós fazemos intertestamentário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A todos que graça e paz, e que Deus os abençoe.